Olá, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do curso de Eletrotécnica, turma 2019. Eu sou o professor Mário Oliveira e essa é a nossa terceira aula de projetos elétricos industriais. Só uma breve recordação, resumo, para a gente voltar um pouquinho no tempo. Na aula anterior nós falamos sobre potência de motores, partida de motores, né? Potência de partida, potência nominal. Então, só uma breve revisão aí, para a gente recordar um pouco. Convém lembrar que potência absorvida em funcionamento é determinada pela potência mecânica no eixo do motor, que é solicitada pela carga acionada, o que pode resultar em sobrecarga no circuito de alimentação se não houver uma proteção adequada. A corrente de partida, ou seja, o IP dos motores trifásicos de indução tipo gaiola, os utilizados em mais de 90% das aplicações na indústria, apresentam os seguintes valores típicos. Para motores de dois polos, tá, a corrente de partida é igual a 4,2 até 9 da corrente nominal, ok? E os motores com mais de dois polos, a corrente de partida varia entre 4,2 a 7 da corrente nominal, ok? Então aí você já tem mais ou menos um entendimento, sendo que IP é igual a corrente de partida, tá? E IN é igual à corrente nominal do motor. A corrente nominal do motor, ou seja, IN, de um motor elétrico, é dada pela seguinte expressão. Corrente nominal é igual a corrente de partida vezes a 10 à terceira potência, ok? E nós temos uma tensão nominal de motor vezes o rendimento definido pela razão entre a potência nominal, ok? Vezes o cosseno, que é o fator de potência do motor propriamente dito, tá? Então, para motores monofásicos, nós temos a corrente nominal do motor, que é igual à potência da corrente de partida, vezes 10 à terceira, vezes dividido pela raiz de 3, vezes a tensão nominal do motor, vezes o rendimento definido pela razão da potência nominal, tá? Vezes o fator de potência do motor, tá? E o segundo caso, se são os trifásicos, tá? A gente trata nessa forma aí. Veja que a diferença aqui do monofásico para o trifásico é que aqui há uma divisão, tá, pela raiz de 3, ok? E aqui nós não temos essa divisão pela raiz de 3. A divisão aqui da 10ª elevada à terceira potência é pela tensão nominal do motor, ou seja, isso aqui é multiplicado, tá? A corrente de partida é multiplicada por 10 elevado à terceira, dividido pela tensão nominal do motor. Se o motor é 220, 127, 380, então entra nesse cálculo a tensão nominal do motor, isso em volts, ok? Partindo para a nossa terceira aula, nós vamos estudar hoje dispositivo de comando e proteção em baixa tensão. Primeiro, nós vamos entender e procurar entender um pouco mais da funcionalidade da chave seccionadora. Usar designar-se por chave seccionadora qualquer dispositivo de desligamento manual de cargas que não possua qualquer outra função, ou seja, simplesmente desliga ou secciona. Pode ser realizado de acordo com a velocidade de acionamento do operador ou independentemente de sua velocidade. Alguns autores costumam designar simplesmente seccionadoras as de aberturas lentas, independentes do operador, e por abertura rápida, os seccionadoras interruptoras, as operadas por molas, independentes da velocidade do operador, de quem manuseia esse dispositivo. Por outro lado, podem também considerar que as seccionadoras interruptoras são para manobras de sobrecarga e as comutadoras são para manobra em vazio. Mais para frente a gente vai entender o que é manobra com carga, o que é manobra vazio. Manobra com carga é quando você tem no final daquele circuito um componente elétrico energizado. A vazio é quando
esse final de linha não tem nenhum componente de acionamento. Tá? Seccionadoras lentas ou normais. Utilizada para comando manual de cargas em pequenas instalações, o tipo mais comum é a chave de pacas, podem ser abertas ou blindadas, com ou sem portas fusíveis. Na mesma categoria encontram-se as chaves seccionadoras, fusíveis, nas quais o desligamento das chaves desconecta os fusíveis que são presos à tampa ou manoplas das mesmas. Os valores encontrados de chaves faca, ou com ou sem portas fusíveis, variam entre 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 400, 600 amperes. Isso em 250 e 600 volts. Seccionadoras interruptoras são dotadas de câmara de extensão de arco elétrico e fabricadas para colocação em quadros. Em casos especiais podem ser fabricadas chaves blindadas. O funcionamento básico é visto na figura 26, e essa figura aí abaixo. Em cima simplificada apenas para a abertura. Ela é composta, como vocês podem ver, lâminas de contato, tá? A base, mola e manopla de acionamento, ok? Então, esse é o sistema de funcionamento de uma chave interruptora. A mola arrastará as lâminas, tá? A mola arrastará as lâminas a partir de uma certa abertura pelo operador. O mesmo seria feito no fechamento. Então, aí mostra um tipo de seccionadora interruptora industrial, ok? Aqui abaixo nós vamos ter agora uma chave seccionadora interruptora industrial do tipo rotativa, ok? Essa aqui da figura 27, chave seccionadora interruptora industrial, tá? Os valores comerciais de chave interruptora são 100, 125, 250, 400, 600, 800, 1250 amperes, tá? Em 600 volts. Chaves seccionadoras comutadoras rotativas de câmbio. Este tipo de chave fecha o abre contatos e postos auxiliares de acordo com a posição angular do seu eixo. A posição de abertura ou fechamento é ditada pela forma geométrica de um disco de câmbio, peça giratória de contorno adequado, a permitir um movimento alternativo especial a outra peça chamada seguidor, conforme a figura 28A e B. Então nós temos aqui câmara de conexão, ok? Aqui no 1, disco de câmbios, o 2, o 3 nós temos o tucho, que é o travamento desse disco, 4 pontes de contato, ok? São esses pontos aqui, os senhores podem ver, tá? Um lado e do outro aqui. Aqui também nós temos ele, essa aqui no formato de contato rotativo triangular, ok? Esse quadrático. Mola de pressão, então essas molas aqui são os contatos móveis, ok? À medida que vai girando, vai tracionando esses contatos para fecharem aqui. E os parafusos de ligação, onde eles são conectados os cabos, ok? Tranquilo? Nas duas figuras. O esquema de uma chave seccionadora comutatora rotativa de câmbio é mostrado aí na figura 28. As combinações a serem feitas são mais diversas, pois o disco de câmbio pode adquirir diversa geometria. Por outro lado, vários módulos, tá? Vários módulos podem ser acoplados ao eixo, podendo se programar a chave para operações desejadas diretamente ou por meio de contadores. Por exemplo, usando 3 módulos com 2 contatos por câmbio, pode-se montar uma chave seletora de câmbio. O circuito de entrada pode alimentar o circuito 1 ou o circuito 2, aí na figura 29. São em cima de posição de contato de uma chave seccionadora comutatora rotativa. Então nós temos o disco câmbio 1, 2 e 3. E as posições de fechamento para 1, para 2 e para 3, tá? Esse é o contato fechado, essa é a posição da chave em 1, desligada e em 0. Ok? Então quando ela está em 0, 1 e 2, eu tenho duas posições de ligação. Na entrada de circuito, aqui a gente vê 2A, tá? Circuito 2, comutando com 4A. Temos aqui 1A com 2B no circuito 1, ok? Então você vê a possibilidade de montagem de comandos com essa de contatos, com essa chave, é imenso. Porém, é um produto um tanto quanto obsoleto, ultrapassado. Quase não se usa mais chave de câmbios, ok? Alguns equipamentos muito antigos ainda tem. Botoeiras e chave de fim de curso, bastante utilizado no nosso dia a dia, né? Os portões de acionamento por controle remoto tem esse dispositivo, né? Fim de curso só que magnetizado. E as botoeiras são chaves interruptoras especiais utilizadas para comando de contadores auxiliares, etc.
Para evitar erros de operações, os botões de comando são diferenciados, isto é, cada elemento tem uma função específica. Então, a representação de uma botoeira, tá? Aqui a diagramação, comando liga botoeira 1, desliga botoeira 0, ou seja, a verde e a vermelha. A figura 30 mostra uma botoeira comum que liga e desliga para comando à distância de contatores, ao lado do esquema da botoeira, considerado como um todo, isto é, um triplo. A chave fim de curso são equipamentos utilizados para automatização de fabricação, tá? Informam por meio de contato o estado de equipamento em relação ao início e ao fim da operação, posicionamento de alimentação. O acionamento é feito por aço cabeçote de pressão, com contatos NA normalmente aberto ou NF normalmente fechado. Então vocês verão muito isso aqui no dia a dia, das atividades, projetos de vocês, diagramas de interligação, tá? NA, NF ou ON-OC, tá? No caso lá de Open, normalmente Open, né? E normalmente Off, ok? Os contatores são equipamentos de chaveamento e manobra com atuação por meio eletromagnético, com comando local ou à distância. Então, nós vamos falar agora dos contatores, tá? Com comando local ou à distância. Os contatores podem ser divididos em duas classes distintas de acordo com a aplicação. Em contatores propriamente dito, ou contatores de força, e contatores auxiliares. Vamos ver contatores de força. Uma representação esquemática para contatores pode ser vista na figura 31. Representação esquemática dos contatores de força. Então, nós temos a bobina do contator e os bornes de ligação de força, 1, 3 e 5, 2, 4, 6. A entrada 1, 3 e 5, a saída 2, 4 e 5. E aqui a representação, tá, do esquema de contatos auxiliares. Nós temos o contato 13 e 14 normalmente aberto, 21 e 22 normalmente fechado, 31 e 32 normalmente abertos. Geralmente esses contatos auxiliares são utilizados para montagem do comando do equipamento que vai ser ligado. Nos casos, estrela, triângulo, partilha direta, compensadora, reversora. Então, esses contatos auxiliares são utilizados para interligações de outros contatos para acionamentos automático, ok? Os contatos auxiliares têm a finalidade de dar informações a outros componentes, como, por exemplo, intertravamentos ou informações sequenciais de operação. A parte fixa de um contator é o conjunto núcleo-bobina, é chamada de estator e suporte móvel conjunto ferromagnético, mais contator. É chamada armadura de acordo com a figura 32, essa aqui embaixo vocês podem ver, tá? A representação esquemática do conjunto núcleo-bobina de um contator. Aí nós temos o contator, a bobina, o anel defasador, tá? Esses anéis defasadores, a armadura de contato fixo e contato móvel, tá? Os contatos principais têm em geral dispositivo corta-arcos elétricos ou extintores de acordo, que pode ser desde simples radiadores até elaborados sistemas de sopragem e extensão de ar. Os tempos de abertura e fechamento do contator são variáveis dependendo do tipo, pode-se estimá-los em cerca de 75 microsegundos máximo para fatiamento e 12 microsegundos para abertura. Em uma utilização normal, o tempo de extensão do arco é de ordem de 10 microsegundos. Os contatores são construídos para um número elevado de manobras horárias, em função de uma duração das manobras, pode variar de 150 até 3.600 manobras horárias, e uma vida útil de milhões de manobras de sobrecarga. Os fabricantes incluem em seus catálogos informações sobre utilização, vida, número máximo de manobras e algumas utilizações devido a transitórios que ocorrem no fechamento do mesmo. Deve-se respeitar rigorosamente as condições estabelecidas pelos fabricantes. Por exemplo, na ligação de bancos e capacitores por contatores, costuma-se superdimensionar em até 50% da corrente nominal, garantindo a vida útil. O respeito às especificações evitará prejuízo na instalação, principalmente em relação ao contator, devido aos fenômenos de ricochete e soldagem dos contatos. Então, esses ricochetes, ela pode ficar trepidando, queda de tensão, tá? Tensão sub-elevada. Então, ele pode ficar, você vai notar algumas vezes os contatores vibrando, batendo, como se estivesse com mau contato. Na verdade, é uma variação
de tensão que causa isso aí, ok? Soldar os contatos, às vezes, por muita quantidade de manobra, ele vai desgastando, vai tirando o isolamento, então aquilo começa a atritar e gerar um curto, que vai causar soldagem dos contatos. Geralmente, quando acontece isso, é bom substituir o componente. Os contatores são especificados pela corrente nominal e tensão de utilização na bobina. Por outro lado, outras características devem ser informadas, como, por exemplo, ser blindado para a colocação em quadros. Além disso, pode ser dividido em categorias dependendo do emprego ou do tipo de carga a controlar, que também é dado de importância. Contatores auxiliares. Difere dos contatores de força apenas por ligar ou desligar o circuito de comando. A utilização de contatores auxiliares em conjunto com a chave de fim de curso ou relé temporizado é de muita importância em processos industriais automatizados. Os contatores auxiliares também podem ser normais, temporizados e com memória. Tá? Os relé podem se defender. Nesse caso aqui, contatores auxiliares, por que se usa chave de curso, relés, botoeiras? As próprias botoeiras são ligadas, não são ligadas diretamente a contatores de força, mas sim a contatores auxiliares, tá? Para exatamente permitir as programações de manobra serem realizadas durante as operações de energização de componentes elétricos, de motores, painéis. Então, assim, esses contatores, hoje já tem uns mais modernos, que já vêm com memória, digitais, entendeu? Você já pode programar, configurar ele para fazer a funcionalidade, inclusive para relés temporizados e relés de surto de corrente. Tá? Vamos falar dos relés, mais um componente. Pode-se definir o relé como dispositivo eletromecânico de proteção com comando à distância, cujos contatos comandam outros dispositivos de acordo com a função específica de construção. O termo designativo, isto é, tem uma aplicação mais genérica que o contator. Recorde-se que a função específica de um contator é no comando de motores ou como contator auxiliar, no comando de outros contatores. Muitas das vezes nota-se a tendência de confundir os relés com contatores auxiliares, que pode ser utilizado nos mesmos princípios. Porém, há diferenciação entre contatores auxiliares e relés. Tá? Aonde é utilizado o relé, na maioria das vezes os contatores auxiliares não substituem. Já aonde usa contatores auxiliares, em 90% dos casos o relé pode substituir os contatos auxiliares. Os relés podem possuir, segundo a necessidade, um ou vários contatos, normalmente abertos ou normalmente fechados, podendo ser térmico, magnético, termomagnético, temporizado. Relé de medidas são relés sensíveis à corrente, ou à tensão ou à frequência. Podem servir de comando para contatores quando qualquer dessas grandezas for modificada, isto é, estiver fora da regulagem prevista. Os tipos mais comuns são os relés e subtensão e sobrecorrente. Na figura 33 da sua apostila, mostra dois tipos de relés simples, sendo da figura B um relé de subtensão, que desliga a carga quando a tensão cair a um valor menor que o previsto. Tá? Então aqui nós temos a figura dele explodida, né? A bobina, os contatos, a armadura móvel, tá? Os contatos, a entrada da carga, ok? A bobina, a armadura móvel e a mola de regulagem. Relé térmicos são utilizados para a proteção de motores contra a sobrecarga e são baseados no funcionamento de lâminas bimetálicas, quando aquecida pela corrente de carga. Os relé térmicos são especificados numa faixa de corrente de utilização, sendo, portanto, reguláveis e os seus contatos auxiliares são geralmente ligados em série com a bobina do contator de força, desligando caso de sobrecarga. Segundo a construção e funcionamento, os relés térmicos podem ser térmicos, simples, com compensação e relés diferenciais. Então aqui a figura 34 mostra aqui a curva característica de um relé térmico, ok? E mais para o futuro a gente vai, mais na frente na matéria, a gente vai estudar essa curva de característica de um relé térmico, ok? Como que ela é calculada, como que é feito a avaliação para que possa definir que componente comprar para estar instalando em uma linha, como dimensionar o circuito que essa curva auxilia nessa parte aí. Okay? Agora, a princípio, nós vamos fazer só um estudo de conceito, do que é aplicabilidade, e mais para frente a gente vai aprender a fazer esses cálculos aí.
É fato que um relé térmico sem compensação de temperatura externa pode desligar por influência da temperatura ambiente quando esta for muito elevada. Daí a construção de tipo com compensação de temperatura ou diferenciais. Hoje ainda se usa em alguns painéis exaustores instalados no teto para retirar essa temperatura para que não haja interferência nesses componentes, ok? Por outro lado, o motor de subapartina muito lento, com valor elevado de corrente, pode fazer atuar um relé térmico antes do motor atingir a rotação nominal com corrente nominal. Neste caso, pode-se utilizar transformadores de corrente de núcleo saturado em série com os relés. A saturação do extrato reduzirá a relação de transformação nas correntes altas, modificando a curva característica de disparo do relé térmico. Quando o relé térmico age com sobrecarga, é necessário reamarrá-lo por botão de comando externo. Tá? Então aqui a figura mostra um relé térmico industrial, ok? E aqui vocês podem ver a fiação de entrada e saída, tá? Essa fiação é que recebe do contator, tá? E daqui sai para o motor. Aqui o botão de rearme, ajuste, botão de ajuste da corrente, ok? E o contato auxiliar da bobina para alimentar a 2 do contator, que esse relé fará atuar, tá? Para desarmar quando ele atuar. Relé termomagnético. Além do elemento térmico, tem também uma bobina em série com circuito e, portanto, percorrida pela corrente de carga. A função do elemento magnético é suprir as deficiências do relé térmico, a inércia térmica, que nós vamos ver mais para frente como que se trata, como se descobre essa inércia térmica em um componente elétrico como um relé. Quando ocorrem sobrecargas rápidas e elevadas, desligando o circuito instantaneamente, também são reguláveis e reamáveis. Relé temporizado. Da mesma maneira que os contatores auxiliares, pode ter relé temporizado na abertura ou fechamento eletrônico ou não, com regulagens variáveis entre 0,5 segundos a 60 segundos. Micro-relés. Inclui-se nesta categoria, só lembrando que aqui não é uma regra, tá? De 0,5 segundos a 60 segundos. Tem deles que saem de 60 segundos e vão até 10, 15 minutos, 20 minutos. Isso depende da aplicabilidade que você vai usar. Micro-relés. Inclui nessa categoria todos os interruptores ou relés de precisão, tal como o relé a mercúrio, o reed relés. O reed relé é um micro-relé constituído por uma ampola a vácuo, no interior da qual estão os contatos móveis acionados por um campo magnético externo, que pode ser por bobina ou ímã permanente. Então, vocês vão ver na figura 36A o simples circuito, na figura 36B o duplo circuito. São fabricados para diversas correntes de máxima operação. Então, aqui na figura aqui o micro-relé, terminais de lâmina de contato, tá? Os interruptores a mercúrio são semelhantes, porém com mercúrio como elemento de ligação, tá? Internamente ao bulbo. Podem ser simples ou duplo circuito. Os fusíveis em baixa tensão, utilizados principalmente para proteção contra curto-circuito, constituem o elo fraco proposital em uma instalação em condições especiais. Pode também proteger contra sobrecarga. Atualmente encontra-se os fusíveis de cartucho, faca, diazed, NH, conforme a figura 37. Então nós temos aqui os exemplos de fusíveis, tá? A IEC classifica os fusíveis em suas categorias que são de uso geral e uso de retaguarda. Os fusíveis de uso geral são utilizados para proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Os de retaguarda servirão para proteção contra curto-circuito em conjunto com outros elementos de proteção, por exemplo, com disjuntores. Os fusíveis de uso geral são subdivididos em tipos GL e GLL. A subdivisão é devido à diferença existente nos dois tipos, quanto às correntes de fusão e não fusão, que delimitam a ação dos fusíveis conforme a figura 38. Limite, tá? Não fusão, limite da fusão e zona de atuação. Então, pessoal, essa foi a nossa terceira aula. Espero estar contribuindo para o sucesso de todos vocês nessa nova empreitada, né, que é adquirir conhecimento técnico profissional e se qualificar para o mercado de trabalho. Eu agradeço a atenção de todos, espero que está contribuindo, colaborando, tá? Desejo sucesso e que vocês possam estar se empenhando ao máximo, né, nesse caminho que vocês escolheram, que é a eletrotécnica, ok? Agradeço mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.